Estamos de volta com Tati Cidade e eu invadindo aqui porque agora é hora do nosso quadro Momento Imobiliário. No quadro Momento Imobiliário de hoje eu converso com o CEO da Duarte Consultoria Imobiliária, Danilo Duarte, sobre racismo imobiliário. Boa noite, Danilo, seja muito bem-vindo, como vai? Boa noite, Roberta. Tudo ótimo. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado. Muito. E ainda hoje, infelizmente, a gente assiste nos telejornais casos de racismo no esporte, em empresas e em diversas situações do nosso dia a dia. No setor imobiliário, Danilo, acontece esse tipo de coisa também? É um tema muito complexo, né, Roberta? Mas assim, eu acho que como em todas as áreas, infelizmente acontece. Muitas vezes de forma indireta, mas acontece. O que eu posso dizer, por exemplo, você vê na rua, você nota que é um número muito pequeno de corretores negros, né, infelizmente. Lá no meu escritório eu tenho alguns, meu gerente né, e são profissionais assim que eu não tenho que dizer muito, pelo contrário. Eu simplesmente não consigo entender essa diferença porque tem poucos. O fato é que somos procurados por poucos, mas no mercado em geral a gente tem sim essa deficiência, essa minoria. Enquanto nos Estados Unidos houve uma segregação formal que fez com que existissem bairros de pessoas pretas, aqui no Brasil o racismo imobiliário está ligado a essa condição socioeconômica? Olha, posso te dizer baseado nos números do escritório, números de venda e a quantidade desses compradores ou até proprietários que são negros. De fato, são muito menores, né? É uma taxa aí mais ou menos 10% apenas, pelo menos na cidade de Santos, onde é o nosso público-alvo, são compradores, configuram como compradores pessoas negras. E, infelizmente, acredito que possa estar sim ligado diretamente à condição socioeconômica, mas os clientes que entram no escritório, que estão no mercado, que a gente atende, infelizmente corresponde a esse número baixíssimo de 10% a 15% somente. Não dá para entender, né, Danilo, que a gente está em 2022 e a gente ainda fala de assuntos assim tão delicados como esse, né? Cadê direitos humanos, ser humano? Não define, a cor não define a pessoa. E algo assim, ao meu ponto de vista, tão idiota, esdrúxulo, porque são pessoas iguais a todo mundo, são tão inteligentes, não muda absolutamente nada da gente, são seres humanos. E infelizmente no mercado a gente vê sim no dia a dia essa quantidade muito baixa, pelo menos na nossa região. Não posso dizer uma questão macro, né, mas micro ligada à nossa região tem sim essa desproporção. Agora, apesar do racismo ser crime no Brasil, é bastante difícil ainda comprovar e reunir provas para um processo jurídico em busca de penalização nessa esfera administrativa? Olha, Roberta, é assim, ó, a nossa justiça você tem que fazer uma contraprova, né? Aliás, ela está muito louca, né? Exato, se bem que hoje em dia, né? A gente já nem sabe o que pensar. O que pensar, exatamente. Mas assim, se a gente for ao pé da letra, a lei diz que a prova tem que vir de quem acusa, ok? Então, para você entrar no litígio hoje nesse quesito, você tem que estar muito bem documentado e comprovar que de fato isso ocorreu. Não que um disse, outro disse, ou que você ouviu diretamente. Então, se você acusar sem provas, você ainda pode ser condenado ao contrário, né? Isso pode se virar contra você. Então, é algo de fato muito complicado, infelizmente. Existe sim, já vi algumas situações nesse sentido, infelizmente, tá? Mas é algo que de fato a gente tem que lutar e combater sim, todos os dias, porque é algo assim inaceitável, né? Agora, em São Paulo, existe uma lei estadual, 14.187, onde no artigo 2, inciso 5º, está explicitado que recusar, retardar, impedir ou onerar a locação, compra ou aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis é considerado um ato discriminatório racial com passividade de punição. O que precisa para essa lei funcionar de fato? Olha, Roberta, eu acho que precisa de fato ela ser mais enérgica, ok? Da posição das imobiliárias em favor disso. Porque assim, muitas vezes a pessoa que está querendo locar o imóvel não sabe exatamente qual foi o posicionamento do outro lado. Quem sabe é a imobiliária.
Então a imobiliária, juntamente com o seu cliente, ou muitas vezes com o vendedor, ela tem que tomar partido sim quando ela vê uma situação nesse sentido, de fato, reunir provas e se juntar com a pessoa que foi de fato injustiçada. Eu acho que falta, às vezes as empresas, para não terem dor de cabeça, para não se posicionar, ou de repente, eu vou me queimar no mercado, que é uma maioria, ok, acontece, ela não prefere não se posicionar. Eu acho que as empresas têm sim que se posicionar, têm que ajudar a juntar provas e litigar juntamente com a pessoa que foi injustiçada. Eu acho que falta muito isso, de verdade. É um assunto que a gente ainda vai discutir bastante, muito longo, né, Danilo? Exatamente. De qualquer forma, muito obrigada pelas suas informações, Danilo. Que isso, eu que agradeço. Boa noite. Momento Imobiliário. Oferecimento Duarte Consultoria Imobiliária.